Oi, turma, tudo bem? Na aula de hoje, então, nós vamos aprender a inserir os blocos no CAD, tá? É uma ferramenta que facilita muito a nossa vida, já tem vários blocos pré-definidos e vocês vão se adaptar bastante com a utilização dos blocos no programa, tá? Então, eu vou apresentar minha tela aqui e a gente vai iniciar, então, a nossa aula, tá? Então, pessoal, essa daqui é uma planta que vocês já vão ter feito ela, porque é o nosso TDE, né? E como parte do TDE, então, eu peço que vocês insiram os blocos antes de fazer a entrega dele. Então, vocês vão mobiliar toda essa planta aqui, né? Colocar mesa, sofá e tal, para ir treinando, então, essa parte de inserção de blocos, tá? Então, os blocos, pessoal, eles são componentes que já vêm agrupados, digamos assim. Essa porta, ela poderia, na verdade, ser um bloco, mas ela foi desenhada cada parte separada e a gente não transformou ela num bloco, tá? Se a gente quisesse, a gente poderia transformar ela num bloco e a gente poderia usar ela em outros desenhos também, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, nós podemos conseguir alguns blocos nesse site aqui, que é o CAD Blocos, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Demora um pouquinho para carregar. Bom, esse aqui é o CAD Blocos, tá? Aí ele vai aparecer aqui várias opções para vocês baixarem os blocos, né? E também tem as possibilidades de comprar blocos deles, né? Mas o que eu acho, não acho tão interessante, porque a gente consegue em outros sites, né? Se a gente quiser blocos diferentes. Mas esse aqui é o mais simples, mais fácil de trabalhar, então eu sempre uso esse site, tá? Então a gente tem aqui vários tipos de blocos, tá? Eu entro aqui em banheiros, por exemplo. E aí, dentro de banheiros, a gente vai conseguir baixar, assim, vários, vários elementos juntos, né? Por exemplo, a bacia sanitária, ela vem à vista de frente, a lateral, a superior. Os lavatórios aqui são para usar em planta baixa, misturadores. Aí a gente tem vários modelos em uma única como é que eu vou dizer, um único arquivo de CAD, tá? Antigamente a gente trabalhava mais com eles assim separados, mas agora essa opção de trabalhar com eles assim todos juntos é até melhor, tá? Porque a gente pode trabalhar de uma forma bem mais otimizada, trazendo aqui, por exemplo, vários equipamentos, ó, eu posso clicar baixar aqui, né? Aí ele vai sempre estar zipado esse meu arquivo. Eu nem faço, eu nem tiro do zip ali, eu abro direto o arquivo e ele vai abrir, tá? Então, ó, pessoal, a gente tem a possibilidade de fazer assim, abrir o arquivo e aí só simplesmente copiar, dar um Ctrl C e um Ctrl V, vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V aqui no meu arquivo. Ó. E aí eu já tenho aqui esses blocos, eu vou colocar aqui, por exemplo, o vaso. Vou rotacionar ele aqui. E aí, os comandos que a gente utiliza para os blocos, né? Então, são esses comandos de rotacionar, de copiar, de colar, né? Então, se eu quero trazer de um arquivo para o outro, não consigo usar a ferramenta cópia, eu tenho que usar o Ctrl C, né? E o Ctrl V depois, para colar lá no meu outro arquivo. Tá? Então, assim, é uma das formas da gente trabalhar com os blocos, né? Principalmente quando eles vêm, assim, nesse formato em que tem vários elementos, tá?
Outra possibilidade, pessoal, então, é utilizar essa aba aqui, Block, tá? E aqui a gente tem a possibilidade de inserir os blocos. Eu vou carregar aqui para vocês. Ele já identificou como blocos recentes esses que eu utilizei aqui. E eu posso buscar aqui os blocos de uma biblioteca. Então, isso pode estar salvo para vocês em algum lugar, né? Na área de trabalho, em alguma pasta que vocês têm. E aí, então, é o que eu já tenho, né, pré-definido aqui minha biblioteca, né, que eu uso sempre, mas vocês vão clicar aqui e vão procurar na biblioteca, tá? E aí eu tenho uma pastinha de blocos aqui, esses blocos são todos bem complicados, eles têm tamanhos diferentes só para a gente trabalhar, então, a nossa escala, tá? Então, eu vou inserir esse chuveiro, vou dar um OK aqui, ó, ele carrega esse chuveiro, tá? E eu posso utilizar ele clicando aqui. E aí vocês vão ver que ele já ficou, então, especificar um ponto para inserir, né, ali. Então, junto com o meu cursor, ele já está dando essa opção. Eu vou inserir aqui, tá? Vocês podem ver que não apareceu nada aqui. O que aconteceu será? Então, eu vou dar 2 cliques com a minha bolinha do mouse. Tá? Não pode estar nada selecionado. 2 cliques ao mesmo tempo com a bolinha do mouse. Deixa eu fechar isso aqui. Não estou conseguindo usar, porque a minha está meio detonadinha. Deixa eu ver se... Vou dar um zoom, então, o comando. E daí o que eu quero é um zoom extend, tá? Aí vocês vão ver, esse zoom extend é a mesma coisa na bolinha do mouse, tá? 2 cliques com a bolinha do mouse e vai dar um zoom extend. O que é isso? O zoom extend tem que centralizar tudo que eu tenho de desenho na minha tela, tá? E aí vocês vão observar que o que aconteceu? Eu tenho aqui embaixo, bem pequenininho, a minha planta, e o meu chuveiro gigantesco aqui em cima. Então, o meu Zoom Extend, ele centralizou tudo que eu tenho e aconteceu dessa forma, né? Porque está muito distante esse chuveiro que eu adicionei para essa forma ali, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse meu chuveiro, tá? Olha aqui, ó. Vocês podem ver que quando eu seleciono esse chuveiro, eu tenho esse grip aqui, esse pontinho base, lá dentro da minha planta, onde eu cliquei. Então, isso foi um erro na hora da criação do bloco. Às vezes acontece isso desses blocos que a gente baixa na internet. E aí a gente pode estar inserindo vários, milhares de blocos e eles estarem perdidos na tela, assim. Então, é bom, sempre que vocês inserirem um bloco, acharem que não veio, que deu erro, deem um zoom extend para vocês verificarem se esse bloco ele não foi parar bem longe da planta de vocês, né? Porque isso vai enchendo a memória do nosso arquivo ali, do nosso CAD, e a gente acaba inserindo vários blocos, trazendo várias informações, porque os blocos eles vão vir com layers e tal, então eles vão trazer informações de fora e vai pesar o arquivo de vocês, tá? Então aqui, ó. Bom, eu quero mover esse meu bloco daqui para minha planta baixa, então eu vou no meu comando mover, né? Eu posso digitar M Enter ou vir aqui na ferramenta. Eu vou pegar o meu bloco aqui e vou lá naquele pedacinho de planta que eu tenho, tá? Então, aqui, pessoal, ó, o que aconteceu? Eu tenho a minha planta desenhada em metros, deixa eu ver aqui, e o meu bloco, ele está desenhado em milímetros, tá? Então, quando eu insiro algum elemento que foi desenhado em milímetros para um elemento que foi desenhado em metros, vai acontecer isso. Então, é como se eu tivesse 224 metros e não 224 milímetros, tá? Então, pessoal, o que a gente faz nessa situação? A gente pode trabalhar aqui com os fatores de escala, tá? Para reduzir esses nossos blocos e deixar eles num tamanho adequado, tá? Como que a gente faz isso? Então, a gente vai utilizar uma ferramenta
que se chama o Scale, tá? Deixa eu ver se ele tá aqui. Esse aqui é o nosso Scale. Então, essa nossa ferramenta vai servir para a gente diminuir o tamanho aqui do nosso bloco, tá? Então, eu preciso saber quanto que tem mais ou menos isso aqui, tá? Então, se eu for imaginar um chuveiro, ele está dizendo ali que tinha 22 centímetros, no caso, né? Um chuveirinho pequeno, mas foi desenhado com milímetros. Eu posso aumentar um pouquinho, eu posso colocar 30 centímetros, né? Nesse chuveiro. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou iniciar esse comando de escala, tá? Clico em escala, vou selecionar esse objeto que é o meu bloco, vou dar um Enter, e ele vai pedir aqui para eu especificar um ponto base. Eu vou botar aqui um ponto base bem no centro da minha planta, porque daí eu já vou, quando eu diminuir, ele já vai ficar aqui dentro do meu banheiro, tá? Depois eu arrumo onde eu quero inserir. E aí ele vai pedir aqui para especificar um fator de escala aqui embaixo na nossa linha de comando, tá? O que que é esse fator de escala? Então, esse fator de escala é uma medida que a gente coloca, um fator de escala mesmo para reduzir, então, uma escala entre o desenho que tá ali em milímetros e o desenho que a gente quer, que seria em metros, né? Então, a gente vai precisar de 30 centímetros, mas, na verdade, a gente tem 224 milímetros. O que que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse 224... Desculpa, a gente vai dividir esse 0,30, que é o tamanho que eu quero, tá? Então, o tamanho que eu quero seria o tamanho real do meu objeto. E vai dividir pelo 224, que é a minha medida do objeto atualmente, tá? Então, se vocês botarem na calculadora e vocês fizerem essa divisão, vocês vão ver que vai aparecer o número 0,0013392, assim, por exemplo. E aí, vocês vão inserir essa medida como sendo o fator de escala de vocês, tá? Então, eu tenho aqui várias casas depois da vírgula, eu vou usar aqui até o 001339, tá? Para ficar mais preciso. Lembrando que o CAD ele pode usar até 13 casas depois da vírgula, então não seria um problema. Então, como ele pediu o fator de escala, eu calculei o fator de escala 0,00, opa, desculpa, 0, não, tá, pessoal? Vou ter que iniciar de novo porque eu fiz essa cagada que foi digitar com vírgula e ele não entende a vírgula, né? Então, eu vou iniciar de novo o meu comando, vou botar em scale, vou especificar aqui o meu ponto de referência como sendo aqui dentro, e aí vou digitar o meu fator de escala, 0,01339, tá? Então, esse aqui é o meu fator de escala, e vou dar um Enter. Ó, então ele já diminuiu, se vocês forem tirar uma medida aqui por distância, DI, Enter, clica de um lado ao outro do desenho, ó, vocês vão ver que ele ficou aqui, ó, 29,999, né? No caso, se a gente tivesse colocado todos esses números depois da vírgula, ele teria dado 30 bem certinho, tá? Se eu quisesse só simplesmente transformar eu vou dar um Ctrl Z aqui. Então, esse meu bloco de milímetros para metros, eu daria o meu fator da escala, né, em 001. Então, eu vou digitar aqui Scale, né, vou clicar ali no Scale, vou digitar, clico no objeto, confirmo a seleção, vou botar aqui, ó, dentro como pontos de referência, e aí, então, o meu fator de escala 0,001 vai transformar o que era milímetros para metros. Então, através desses números aqui, desses zeros que eu inseri, e do 1, né, que é a minha referência, meu fator de escala de referência, tá?
Então, eu tirei os zeros, digamos, depois da vírgula ali, para que ele se transformasse de milímetros para metros, tá? Então, nesse caso, como a gente não tem todos esses outros números, 3, 9, tal, porque daí ele iria transformar para 30 centímetros, ele transformou direto para 24, né? Então, só reduzir de milímetros para metros. Então, posso dar uma distância aqui, ó, e observar que ele está a 22 centímetros, né? Conforme o que tinha sido trabalhado em milímetros, tá? Só que agora ele está em metros. Então, 0,22 metros, no caso. Depois que eu reduzir, então, esse meu bloco, eu posso rotacionar ele. Vou colocar ele... Eu vou deixar ele aqui mesmo. Vai ficar um banheiro meio estranho, né? Então, eu vou fazer uma coisa direita, então, aqui. Eu vou colocar o meu vaso aqui. Então, vejam só que às vezes o texto acaba atrapalhando um pouquinho a gente, né? Então, a melhor coisa é sempre desenhar a planta, inserir os blocos, tá? Depois que a gente insere os blocos, a gente pode, daí sim, inserir os textos, né? E depois ainda dos textos, a gente vai inserir as achuras. Então, isso vai ficar para a próxima aula. Nessa entrega, vocês vão fazer tudo sem achura. Então, eu vou dar um offset aqui de 1 por 1, que seria aqui o meu... marcação do meu box do banheiro, tá? E aí, aqui eu posso colocar uma pia. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma pia de banheiro aqui. Vou em insert. Vou buscar aqui. Não sei se tem alguma. Aqui do lado a gente consegue ter uma visualização já. Ó, aqui em pia tem uma pia de banheiro, então eu vou botar o open aqui. Às vezes ele demora um pouquinho para carregar aqui nessa biblioteca. Às vezes ele demora, na verdade, bastante para carregar. Não entendo porque o que acontece aqui que ele está demorando tanto. Mas a gente tem a opção também de trazer um bloco aqui. Já tinha visto, olha aqui, ó, uma pia de banheiro bem bonita. Vamos trazer essa aqui para o nosso arquivo. Não sei se vai caber lá no meu banheiro essa pia, parece ser um pouco grande. Essa daqui ele tá pedindo para eu comprar, então não vou querer comprar agora nada. Vamos ver, esse aqui é do Premium, ó, então é por isso eu não vou conseguir baixar esses blocos do Premium. Deixa eu ver se eu tenho algum outro. Se esse aqui também é Premium. Aqui tem outras, ó. Vamos ver se ele não vai deixar eu baixar também. Acho que ele não vai deixar eu baixar também. Tem esse problema, tá? Então, muitos blocos são só vendidos, né? A gente não tem a possibilidade de baixar. Vamos ver se eu acho. Ah, só essas pias feias eu não quero. Ver se tem mais alguma. Vamos ver se esse aqui. Ó, esse aqui não é do prêmio, então ele vai baixar bem fácil. Não vou voltar lá no meu CAD para ver se ele carregou. Ó, aqui ele carregou. Então, posso usar essa daqui mesmo. Então, clico nela e trago aqui. Olha só, tem o mesmo problema. Então, a gente está com uma pia que foi desenhada em milímetros e uma pia que em um desenho, uma planta baixa em metros. Então, a gente vai ter que fazer de novo esse fator de escala. Só vou ver se eu trouxer esse outro desenho aqui. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver se essa minha pia aqui vai vir em metros ou em milímetros.
podem ver que, nossa, ela... Aqui, ó, tem essas coisas também que são inconvenientes de baixar os blocos. Então, ele tem... deixa eu voltar no nosso desenho. A gente tem o model, que é onde a gente desenha nosso trabalho, e o layout, tá? Então, aqui nesse arquivo que veio, a pia está apresentada no modo layout. A gente não consegue copiar ela aqui. Então, a gente tem que vir para o model, tá? E aí sim, eu vou dar um Ctrl C e vou colar aqui. Ó, essa daqui veio em metros, tá? Então, a pia é bem pequenininha. Vou deixar aqui, mesmo assim, vou fazer essa redução aqui para a gente treinar mais um pouquinho, tá? Então, vou medir a distância aqui dessa minha pia. Posso medir nesse sentido aqui, não tem problema, ó. 46,5, tá? Então, ela é uma pia que tem 46 metros e meio, e na verdade ela deveria ter 46 centímetros e meio. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui, Scale, seleciono esse objeto, dou um Enter para confirmar a seleção. Vou especificar um ponto de base, vou botar aqui já dentro do meu banheiro, tá? Se eu quiser clicar de novo aqui, sem digitar fator de escala nenhum, ela vai reduzir, tá? É uma possibilidade, mas é bom que a gente sempre trabalhe com o bloco em escala, porque isso pode dar muito problema, até judicial, no caso, se a gente vende um apartamento em que tem vários mobiliários e os blocos estão fora da escala, e não cabe isso na hora que o cliente vai se mudar, no caso, ele pode até processar a construtora. Então, é interessante que a gente sempre trabalhe com os blocos em escala. Então, se a minha pia é para ter 46 centímetros ali, eu vou ter que trabalhar ela com 46 centímetros. Não adianta eu botar uma pia de 30 centímetros e dizer que é uma pia de 60, digamos assim, né? Então, o que a gente faz? A gente divide o 0,46, que é a medida que a gente quer chegar, por 46, que é o tamanho que ela tem agora, né? E aí a gente vai utilizar um fator de escala, que deu aqui na minha conta 0,01. Então, o que a gente faz? 0,01, tá? E dá um Enter. E aqui, então, a gente reduziu essa nossa pia, tá? Então, eu vou dar uma rotacionada aqui. Uma correção, essa pia ela não estava em milímetros, ela estava em centímetros, então já era diferente. Se ela tivesse em milímetros, ela estaria com 446 metros, né? E com 465, na verdade, metros. E em centímetros ela está com 46,5. E em metros ela tem que estar com 0,46 centímetros e meio, né, no caso. Então a gente vem aqui no distância agora, ó, e mede ela 0,46,5, tá? Então, essa é a medida. Então, essa pia, na verdade, ela tinha sido desenhada em centímetros. Então, a gente trouxe já um bloco que veio em milímetros, um bloco que veio em centímetros, mas é sempre a mesma conta. A gente vai dividir a medida que a gente quer. Então, se a gente quisesse até 50 centímetros aqui, a gente poderia ter dividido, ó. O que aconteceria? 0,50, vou dividir por 46,5, que é o que eu tenho ali. Vou dar um Enter aqui. O meu fator de escala fica 0,0107526. A gente poderia digitar todos esses números e aí, então, aqui a minha largura da pia, aqui, ó, esse comprimentinho aqui, ele seria de 50 centímetros, tá? A gente pode fazer esses ajustes também. Então, se a gente sabe que a pia na casa que a gente vai trabalhar tem 50 centímetros,
a gente simplesmente transforma já com 50 centímetros. Então, recapitulando, para calcular o fator de escala, é sempre a medida real do objeto. Então, a medida real do objeto, se vocês não tiverem, vocês podem ir na casa de vocês e medir ali quanto que tem o vaso, quanto que tem essa pia, né? No caso, qual é o tamanho certo do chuveiro. Vocês podem tirar uma medida, pelo menos em algum dos sentidos, aqui nesse sentido ou nesse sentido, e aí ele vai reduzir proporcional. Então, é a medida real do objeto pela medida do desenho que está acontecendo aqui, tá? Então, a gente mede esse desenho aqui, deixa eu ver. Deixa eu voltar essa pia gigantesca aqui. Ela era, então vamos voltar. Ó, a gente vai ter que tirar uma das medidas aqui. Isso acontece, pessoal, quando a gente digita rápido o comando e dá Enter e esqueceu da outra letra ali junto. Tá? Ó, vou tirar nesse sentido. 46,5. Então, o que seria isso? Eu vou anotar aqui para vocês. Tá um pouco demorado o meu computador, que quando eu gravo com o Meet, ele fica travando assim. Então, o que a gente quer aqui? Sempre medida real do objeto dividido pela medida do objeto no arquivo. Tá? Então, a medida desse objeto no arquivo do CAD, como ele veio, né, dos blocos que a gente já trouxe, e a gente tem que sempre fazer essa medição, tá? Então, deixa eu arrumar aqui, vou botar. Não coube na minha tela. Isso que a gente está falando é o fator de escape, tá? Então, como é que a gente calcula o fator de escala? Medida real do objeto divide pela medida do objeto no arquivo do CAD. Se a gente tivesse, por exemplo, a nossa pia em metros e a gente estiver desenhando em centímetros, a gente faz ao contrário, tá, pessoal? Então, a gente vai utilizar a medida que a gente quer ali em centímetros, no caso, a gente vai botar 46,5, né? E vai dividir por 0,46 e ele vai dar um fator de escala para ampliar esse objeto, tá? Então, ele não vai dar 0 ponto, ele vai dar 1 ponto tal, né? Então, é sempre um número acima de zero, se a gente quiser ampliar o nosso objeto, tá? Então, vou pegar aqui de novo. Scale, selecionei o objeto, dou Enter, vou botar aqui. E vou digitar 0,01, que é o meu fator de escala, né? Vou deixar 46 ali o tamanho, rotacionar. Sempre vou pegar, por exemplo, ó, se eu quiser colar esse meu objeto aqui bem na parede, eu vou pegar para mover ele e pegar um ponto de referência e até outro ponto de referência aqui na minha parede, para ele ficar bem grudadinho, tá? Outra coisa, pessoal, que a gente pode fazer, ó, com os blocos, é transformar objetos em blocos, tá? Então, como eu tinha falado para vocês antes, a gente poderia transformar essa porta aqui num bloco único e usar em vários desenhos, tá? Então, eu posso fazer isso
aqui, ó, no criar blocos, tá? Então, eu clico aqui, eu vou ter que colocar um nome, porta, tá? E eu vou especificar um ponto base, tá? Então, se eu quiser especificar um ponto base, eu tenho que vir aqui no Pick Point. E aí, eu vou clicar bem aqui nesse cantinho, que é o meu ponto base, tá? Depois, eu vou selecionar os meus objetos. Então, eu vou selecionar aqui o arco e esse retângulo da porta. Selecionei, dou um Enter, ele vai voltar nessa janela, tá? Sempre tem que estar marcada essa opção, Convert to Block, porque se não tiver marcado, ele não vai converter em bloco, tá? Aqui em unidades, por mais que ele diga que é milímetros, a gente não vai mexer, tá? A gente deixa assim, porque a gente transforma tudo na escala só depois, tá? E vou dar um OK aqui. Aí agora a gente pode vir aqui, ó, cliquei no meu bloco e ele seleciona tudo. Aquele ponto base é esse pontinho aqui, ó, que tá junto com o meu bloco. Lembra que naquele outro, nesse chuveiro aqui, se eu clico nele, vocês vão ver que o ponto base dele, ó, tá bem fora aqui. Então, ele foi criado de uma forma errada. Então, a gente sempre tem que botar esse ponto base aqui, porque com esse grip azul, a gente consegue mexer o bloco sem precisar utilizar o comando mover, e é ele que faz a referência, por exemplo, se eu vim inserir aqui e clicar bem aqui no cantinho da porta, ela vai acontecer dela colar exatamente aqui onde eu cliquei. Mas se o meu ponto base estiver, por exemplo, aqui fora, aí ele vai, o bloco vai lá para o outro lado, então não vai dar certo. Então a gente sempre tem que trabalhar com ele assim. Bom, se eu não quero mais que essa porta seja um bloco, o que que eu faço? Eu tenho o meu comando explode, tá? Então eu clico em explode, seleciono o meu objeto, daí eu dou um enter para ele entender a seleção e ele automaticamente já faz o meu, explode aqui o meu bloco, no caso, e transforma nas partes em que quero antes. O retângulo, ó, eu posso também trabalhar com ele todo unido, ou eu posso, em algum momento, explodir ele, transformar ele só em linhas. Então, ele vai ter uma linha aqui, ó. Facilita bastante se a gente quiser, por exemplo, nesse bloco, mudar a cor aqui do bloco e tal. Se a gente trabalhar com ele assim, a gente não vai conseguir, a gente vai ter que explodir, né? Então, aqui que é com o comando explode, se eu seleciono antes e clico nele, no comando ali, ele já explode o bloco e deu. Se eu quiser trocar a cor aqui, eu posso fazer isso através do layer aqui, vou botar layer 0, tá? E ele tá com uma cor aqui indefinida, então eu vou botar by layer. E aí eu modifiquei a cor do meu layer, tá? Tudo ok. Como trabalhar com os layers a gente vai aprender na próxima aula. Como agora já está tudo certinho aqui, as cores que eu quero, vou transformar novamente esse objeto num bloco, né? Clico aqui para criar esse bloco. Agora eu posso usar pia aqui, não sei se vai dar certo, porque já tem pia. Não dá para repetir, né? Vou botar aqui pia 1. Vou clicar aqui no ponto de origem, tá? Então, vou clicar bem aqui para fazer aquele grip azul. Vou selecionar os objetos. Tem que selecionar tudo. Dou um Enter para ele voltar aqui. Aqui já aparece uma pré-visualização. Tenho que ver se está marcada essa opção aqui, Convert to Block, e dou um OK. E aí ele já virou um bloquinho de novo, com o meu grip aqui tudo certinho. Posso mover essa pia através desse grip sem precisar utilizar meu comando mover, tá? Então, as lições de hoje são essas, tá? A gente já sabe inserir blocos
externos, sabe inserir blocos vindos assim de outro arquivo, então só Ctrl+C e Ctrl+V, tá bem fácil. Aqui tinha pias, olha que maravilha, fui lá buscar no outro arquivo. Já sabe explodir esses blocos se a gente quiser mudar de cor, né? E aí, então, a atividade de vocês é mobiliar essa planta. Então, colocar aqui uma cama, colocar um sofá aqui, a pia da cozinha, o que vocês conseguirem aí inserir de blocos, tá? Não vamos trabalhar com layers agora ainda, tá? Por mais que vocês tenham que saber que a aba de layers aqui e que quando a gente traz blocos de fora, a gente vai sempre trazer layers de fora também. Então, é importante que vocês tenham essa noção, né? Porque que já está sendo criados layers automaticamente, não foi vocês que criaram, mas vocês trouxeram arquivos de outro lugar e esses arquivos vieram com seus layers, tá? Então, por hoje era isso, eu espero que vocês tenham compreendido, e aí qualquer dúvida, vocês podem mandar uma mensagem e me falar, né, que eu posso gravar um outro vídeo para fazer umas explicações melhores, se precisar, tá?